Capítulo 16. Lídia não teve a menor chance com Paul, esperou muito para que a tirasse do porta-malas, mas ele só parava para tirar fotos e dirigia mais, depois parava de novo e voltava a dirigir. Fez isso 5 vezes. No total, até ela perder os sentidos. O primeiro sinal foi uma leve tontura, nada preocupante, e estranhamente agradável. Bocejou várias vezes. Fechou os olhos. Sentiu a tensão se esvair dos músculos. Então, abriu um sorriso largo e bobo. O porta-malas não tinha apenas isolamento acústico. Ela ouviu um barulho parecido com um sussurro enquanto Paul abastecia o tanque com o que só podia ser óxido nitroso. Gás do riso. Lídia já tinha usado gás do riso no dentista, certa vez, quando tirou um dente do siso, e lembrou-se por meses daquela sensação incrível. O gás não servia para fazer a pessoa apagar, de modo que Lídia só se lembrava de poucas coisas a partir daquele momento. Paul sorrindo ao abrir o porta-malas. Colocando um capuz preto na cabeça dela. Amarrando o cordão do capuz ao redor do pescoço. Cortando a corda que mantinha os tornozelos dela unidos. Colocando-a no chão. Empurrando-a para que andasse. Lídia caminhando por uma floresta. Ouvindo pássaros, sentindo o cheiro frio e fresco, escorregando em folhas secas. Caminharam pelo que pensou ser horas até Paul fazê-la parar, por fim. Ele a virou pelos ombros e a empurrou para a frente. Ela subiu um incontável número de degraus. O barulho de seus pés ecoava como tiros em sua cabeça. Ainda ecoavam quando ele a obrigou a se sentar em uma cadeira. Ela estava muito afetada, ainda assim, ele não quis correr riscos. Primeiro, amarrou um tornozelo nas pernas da cadeira, depois o outro. Em seguida, passou uma corrente pela cintura dela. Só então, soltou seus braços. Lídia queria se mexer. Até podia tentar, mas, apesar das horas de planejamento, não conseguia erguer os braços, não conseguia arquear a mão para envolver o pescoço dele. Em vez disso, ela sentiu as amarras de plástico marcando sua pele quando ele amarrou seus braços aos de uma cadeira. Ela sentiu algo de vinil embaixo dos dedos. Sentiu o metal frio na pele das pernas. Sentiu seus sentidos cederem. A cadeira era de metal, resistente, e, quando ela tentou movimentá-la, não conseguiu, porque obviamente Paul havia soldado as pernas ao chão. Jogou a cabeça para trás e sentiu a pressão fria e sólida de uma parede. Sentiu o capuz subir e descer a cada respiração em pânico. Assim como o porta-malas do carro, ele havia preparado a cadeira para a prisioneira. Lídia abriu os olhos na escuridão do capuz. O material era de algodão grosso, como uma camiseta grossa. Havia um cordão ou elástico, ou as duas coisas, na parte inferior. Ela sentia o material apertando o pescoço. Nos filmes, as pessoas com capuzes sempre viam através do tecido. Encontravam um feixe de luz por baixo do capuz ou o material era fino demais a ponto de verem um outdoor ou o sol se pondo, ou algo que mostrasse exatamente onde estavam. A luz não passava por baixo do capuz. O algodão era tão grosso e impenetrável que Lídia não tinha dúvida de que Paul tinha experimentado para testar vulnerabilidades antes de usá-lo em outras pessoas. Havia outros, definitivamente. Lídia sentia um cheiro fraco de perfume. Nunca usava perfume. Não fazia ideia de qual era o cheiro, mas tinha o aroma adocicado e enjoativo dos perfumes que só adolescentes usariam. Quanto tempo havia se passado desde que Paul havia tirado do porta-malas? O caso rápido de Lídia com o gás do riso no dentista durou cerca de meia hora, mas pareceram dias. E isso com a máscara de gás no rosto o tempo todo. Ela até se lembrava do dentista ajustando a dosagem para impedi-la de ficar totalmente desperta. O que significava que o gás não durava muito, ou seja, ela não tinha caminhado por horas pela floresta. Deveria ter caminhado por alguns minutos, no máximo, porque o efeito do gás já estava passando quando Paul amarrou a cadeira. Lídia puxou as amarras. Tentou o máximo que pôde, mas a única coisa que conseguiu foi rasgar a pele ao redor dos pulsos e dos tornozelos. Ficou atenta aos sons na sala. Ouviu-se um piado distante de um pássaro.
O vento soprava do lado de fora. Às vezes, ela ouvia o sopro suave da brisa passando pelas árvores. Esforçou-se para ouvir, tentando detectar algo diferente: aviões no céu, carros passando. Nada. Será que Paul tinha um casebre por ali que Claire não conhecia? Ele tinha escondido muita coisa dela. Ao que parecia, tinha muito dinheiro à disposição. Poderia comprar casas no mundo todo, até onde Claire sabia. A irmã não tinha noção nenhuma. Ainda deveria estar na casa dos Fuller correndo de um lado ao outro como uma barata tonta. Lydia se sentiu enjoada de novo. Já havia vomitado muita bile. Sua bexiga estava cheia. Ela havia atingido um entorpecimento que ia além do terror. Tentou não aceitar o inevitável, que Claire estragaria tudo, que faria algo errado e que Paul mataria as duas. Queria muito acreditar que dessa vez seria diferente, mas Claire era reativa. Era impetuosa. Não era capaz de pensar mais rápido do que Paul. Nessa questão, Lydia era igual. Paul tinha forjado a própria morte. Isso havia tomado muito tempo e planejamento, o que provavelmente havia envolvido não só a polícia, mas também a ambulância, o hospital, o IML e a casa funerária. Paul tinha pelo menos um policial e um agente do FBI à sua disposição. Ele havia tido muito mais tempo para pensar naquilo tudo do que as duas. O que quer que fosse aquilo, Lydia não sabia. Dedicou-se tanto a pensar mal de Claire e a planejar sua própria fuga idiota que não perguntou a si mesma por que Paul a tinha levado. Que valor Lydia tinha? O que Lydia tinha que havia feito Paul escolher levá-la no lugar de Claire? Ela ouviu a porta se abrir. Ficou tensa. Havia alguém na sala. De pé na porta. Olhando. Observando. Esperando. A porta se fechou com um rangido. Ela endireitou os ombros, encostou a cabeça na parede. Passos leves foram dados. Uma cadeira de escritório foi empurrada. Ouviu-se um leve som do ar quando alguém se sentou na cadeira à frente de Lydia. Paul perguntou: Já está em pânico? Lydia mordeu o lábio inferior até sentir gosto de sangue. Você usou o aniversário de Day como senha de seu iCloud. A voz dele era calma, em tom de conversa, como se eles estivessem frente a frente num restaurante. A cadeira rangeu quando Paul se recostou. Seus joelhos pressionaram o lado interno dos joelhos dela de modo que ela abriu as pernas ainda mais. Está com medo, Lydie? Ele abriu mais as pernas dela. Todos os músculos do corpo de Lydia estavam tensos. O capuz ficava mais justo no rosto quando ela puxava o ar. Dessa vez, não estavam em um lugar aberto onde qualquer um poderia salvá-la. Estavam isolados em uma sala que Paul havia preparado com antecedência. Ele a prendera na cadeira. As pernas dela estavam muito abertas. Ele poderia demorar. Poderia fazer o que quisesse. Estou rastreando Claire com seu aplicativo Buscar iPhone, contou Paul. Lydia fechou os olhos com força. Tentou fazer a oração da serenidade, mas não passou da primeira frase. Não conseguia aceitar o que não podia mudar. Estava impotente. Claire não a salvaria. Paul a estupraria. Claire esteve na sua casa. Sabe para que Claire iria à sua casa? Até aquele momento, ele parecia curioso, não irado. Estaria tentando alertar Rick? Dizer que ele precisa tirar Day dali e se esconder? Lydia tentou não pensar na pergunta, porque a resposta era óbvia. Claire não tinha ido à casa de Lydia. Tinha ido à casa ao lado para pedir ajuda de Rick. Para ela, não bastava ter fudido com a vida de Lydia, tinha que colocar em risco a de sua família também. Paul pareceu ler os pensamentos dela. Todos os anos, acompanhei o crescimento da Day. Não esperou resposta, daqui a 2 anos, ela terá a idade de Julia. Por favor, pensou Lydia. Por favor, não diga o que eu sei que você vai dizer. Paul se debruçou. Ela sentia a respiração dele contra o capuz. Mal posso esperar para sentir o gosto dela.
Lídia não controlou o grito que escapou de sua garganta. Você é fácil demais, Lidie. Sempre foi fácil demais. Ele não parava de forçar os joelhos dela, então parava como se estivessem fazendo uma brincadeira. Fiquei na Auburn por sua causa. Consegui vaga na MIT, mas fiquei por você, porque eu queria ficar com a irmã de Julia Carroll. A barra do capuz ficou encharcada com as lágrimas de Lídia. Observei você. Só Deus sabe o quanto esperei. Mas você estava sempre drogada e bêbada. Seu quarto na faculdade mais parecia um chiqueiro. Você não tomava banho. E matava a aula. Paul parecia enojado. Eu estava prestes a desistir de você, mas então, Claire chegou para visitar. Lembra? Foi no outono de 1996. Lídia lembrava. Claire foi ao campus logo depois das Olimpíadas de Verão. Lídia estava envergonhada porque a irmã estava usando um moletom com o mascote de Atlanta, Easy. Paul disse. Claire quase brilhava ao caminhar pelo campus. Estava muito feliz por estar longe de casa. A voz dele mudou ao falar de Claire. Foi quando eu soube que ainda poderia ter a irmã de Julia Carroll. Lídia não podia contradizê-lo, porque os dois sabiam que Claire havia comido na palma da mão dele. Ainda assim, ela tentou. Ela traiu você. Eu não chamaria de traição. Ele parecia despreocupado. Ela transava por aí. E daí? Eu também transava por aí, mas sempre voltávamos para casa, um para o outro. Lídia sabia que Paul não tinha só transado por aí. Ela viu os arquivos coloridos. Viu a sala de matança na garagem dos Fuller. Sabia que alguém tinha pegado a câmera e dado zoom nos estupros e assassinatos de inúmeras jovens, assim como ela sabia que aquele alguém só poderia ser Paul. Será que ele finalmente se tornaria um assassino? Era por isso que tinha amarrado e encapuzado Lídia? Sabe, o lance com Claire é que eu não consigo entendê-la, disse ele. E riu, como se ainda estivesse surpreso com o fato. Nunca sei o que ela está pensando de verdade. Nunca faz a mesma coisa duas vezes. É impetuosa. Tem um temperamento arredio. Sabe ser louca, intensa e engraçada. Deixou claro que está disposta a experimentar tudo na cama, o que tira toda a diversão, mas algo contido pode ser tão bom quanto a entrega. Lídia balançou a cabeça. Não queria ouvir aquilo. Não conseguia. Sempre que acho que a domino, ela faz algo excitante. Ele riu, surpreso, de novo, e continuou. Tipo, olha só, eu estava numa reunião, certo dia, e recebi um telefonema no celular, e o registro de chamada indicava se tratar da delegacia de Dunwoody. Pensei que fosse outro assunto, então saí e atendi, e ouvi uma mensagem gravada perguntando se aceito uma chamada a cobrar de um detento da prisão de Dunwoody. Acredita? Ele esperou, mas claro que sabia que Lídia não responderia. Era Claire. Ela disse, oi, o que você está fazendo? Parecia totalmente normal, como se estivesse ligando para pedir que eu levasse sorvete para casa. Mas na gravação foi dito que ela era uma detenta da cadeia, então falei, a gravação disse que você estava presa. E ela disse, ah, sim, fui detida há 1 hora. Aí, perguntei, por que foi presa? E quer saber o que ela disse? Paul se debruçou de novo. Estava claro que se divertia. Ela disse, não tive dinheiro para pagar os garotos de programa, então eles chamaram a polícia. Paul riu como se estivesse se divertindo horrores. Chegou a bater a mão no joelho. Acredita? Perguntou. Lídia não tinha dificuldade em acreditar na história, mas estava acorrentada em um casebre isolado com um capuz na cabeça, e não conversando com o cunhado num churrasco. O que você quer de mim? O que acha disso? Ele enfiou o pé entre as pernas dela com tanta força que o cóccix dela bateu na parede de concreto. Acha que é isso o que quero? Lídia abriu a boca, mas não se permitiu gritar. Lidie! Ele começou a pressionar o pé,
usando as laterais para abrir ainda mais as pernas dela. O tom ainda era casual. Quer que eu diga onde Julia está? Ela forçou-se a fechar a boca quando o pé fez mais pressão. Quer saber onde ela está, Lydie? Não quer encontrar o corpo dela? Ela sentiu a pele ir de um lado a outro sobre o osso do pubis. Diga que quer ouvir o que aconteceu. Ela tentou esconder o terror. Sei o que aconteceu. Sim, mas não sabe o que aconteceu depois. A voz de Paul mudou de novo. Ele gostava daquilo. Gostava de vê-la se retrair. Absorvia o medo dela como uma esponja. Lydia ouviu um eco das últimas palavras que Paul Scott disse a ela: fale que você quer. Seu corpo todo estremeceu com a lembrança. Está com medo, Lydie? Lentamente, ele tirou o pé. Ela teve um segundo de alívio, mas então ele tocou seus seios. Lydia tentou se afastar. O toque ficou mais intenso quando ele levou os dedos ao osso de seu pescoço e desceu pelo braço. Pressionou o polegar no bíceps dela até ela ter a sensação de que o osso quebraria. Por favor. O pedido escapou sem que ela se controlasse. Ela já tinha visto os filmes a que ele gostava de assistir. Viu os arquivos cheios de mulheres que ele gostava de estuprar. Por favor, não faça isso. Isto. Paul segurou seu seio. Lydia gritou. A mão dele a segurou com força. Então, apertou mais. E mais. Os dedos dele apertaram muito a carne dela. A dor foi insuportável. Ela não controlou o grito. Por favor. Implorou. Pare. Ele soltou devagar, um dedo por vez. Lydia puxou o ar. O seio latejava devido à agressão. Gostou? Lydia ia desmaiar. Ele tinha que parar, mas ela ainda sentia a mão dele torcendo seu seio. Estava ofegante. Não conseguia recuperar o fôlego. O capuz estava apertado demais. Parecia que havia algo ao redor de seu pescoço. A mão dele estava no pescoço dela? Paul a tocava. Ela virou a cabeça para a esquerda e para a direita. Tentou livrar o corpo da cadeira. A corrente apertava sua barriga. Lydia ergueu o quadril para afastá-lo do assento. Cliques. Ela ouviu cliques. Uma mola indo de um lado a outro. Ele estava movimentando a cadeira? Estava se masturbando? Ela sentiu o cheiro forte de urina. Será que tinha urinado? Lydia se remexeu na cadeira. O fedor era muito forte. Pressionou o corpo na cadeira. Pressionou a nuca na parede. Respire, disse Paul, respiração profunda. Clique. Rangido. Clique. Uma garrafa com spray. Ela conhecia o som. A mola do gatilho. O som de líquido sendo sugado ao ser borrifado. O clique quando o gatilho era solto. É melhor você continuar respirando, disse Paul. O capuz estava sendo molhado. O algodão grosso pendia pesado sobre sua boca e seu nariz. Gosto de pensar que está em minha forma especial de simular afogamento. Lydia puxou o ar várias vezes. Era urina. Ele estava espirrando urina na cara dela. Ela virou a cabeça. Paul acompanhou com o spray. Ela se virou para o outro lado. Ele virou a garrafa. Continue respirando, disse ele. Lydia abriu a boca. Ele ajustou o borrifador de modo que o spray se tornasse um jato. O algodão molhado ganhou o contorno dos lábios dela. O capuz ficou encharcado. O tecido grudou no nariz dela. A claustrofobia começou. Ela ficaria sufocada. Inalou uma borrifada de líquido. Tossiu e engoliu urina. Lydia engasgou. A urina desceu por sua garganta. Começou a engasgar. Ele não parava de espirrar, virando o jato até o lado para o qual ela virava a cabeça. Ele estava tentando afogá-la.
Ela se afogaria na urina dele. Lídia. Seus pulmões estavam paralisados. Seu coração, acelerado. Lídia, falou Paul mais alto. Pare de espirrar. Pare de surtar. Lídia não conseguia parar de surtar. Não conseguia respirar. Tinha se esquecido do que fazer. Seu corpo não se lembrava de como respirar. Lídia, chamou Paul. Lídia tentou, em vão, puxar mais ar. Viu flashes de luz. Seus pulmões iam explodir. Solte o ar, disse ele. Você só está puxando ar. Ela respirou com mais força. Ele estava mentindo. 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 Lídia. Ela ia morrer. Não conseguia controlar os músculos. Nada estava funcionando. Tudo tinha parado, até mesmo as batidas de seu coração. Lídia. Viu luzes explodindo em sua visão. Prepare-se. Paul deu um soco tão forte em seu estômago, que ela sentiu a cadeira de metal encostar na parede. Sua boca se abriu. Ela soltou uma baforada de ar quente e úmido. Ar. Ela tinha ar. Seus pulmões se encheram. Sua cabeça também. Estava zonza. O estômago ardia. Ela tombou para a frente. A corrente apertou as costelas. Ela bateu o rosto no joelho. O sangue desceu para o rosto. O coração estava acelerado. Os pulmões ardiam. O algodão molhado pendia diante do rosto. O ar com cheiro de urina entrou pela boca e pelo nariz. Paul disse. Estranho como acontece, não é? Lídia se concentrou em puxar o ar para os pulmões e em soltá-lo. Havia cedido com facilidade. Ele espirrou urina em seu rosto e ela logo ficou pronta para desistir. Você está se debatendo, disse Paul. Sempre pensou que fosse a forte, mas não é, percebe? Por isso gostava tanto de cocaína. Ela lhe dá uma sensação de euforia, a sensação de que você pode fazer qualquer coisa no mundo. Mas sem ela, você é totalmente impotente. Lídia piscou para as lágrimas descerem. Tinha que ser mais forte. Não podia deixar que Paul entrasse em sua mente. Ele era muito bom nisso. Sabia exatamente o que estava fazendo. Não ficava só atrás da câmera dando zoom. Ele tinha participado. Mas Julia era guerreira de verdade, disse. Lídia balançou a cabeça. Em silêncio, implorou para que ele não fizesse aquilo. Você assistiu à fita. Você viu como ela lutou, mesmo no fim, continuou. O corpo de Lídia ficou tenso. Ela puxou as amarras de plástico. Eu vi que você assistiu à morte dela. Sabia? Paul parecia satisfeito. Tenho que dizer que foi bem louco. As amarras de plástico cortavam a pele de Lídia. Ela sentia os dentes de plástico serrando de um lado a outro. Minha mãe ajudou a procurá-la, disse Paul. Meu pai e eu nos divertimos ao vê-la calçar as botas toda manhã para sair procurando nos campos, em rios, distribuindo cartazes. Todo mundo estava procurando Julia Carroll e minha mãe não fazia ideia de que ela estava pendurada no celeiro. Lídia se lembrava de ter procurado em campos e em rios. Lembrava-se de que a cidade tinha se mobilizado com sua família, mas tinha virado as costas 2 semanas depois. Meu pai a manteve viva por mim. Ela durou 12 dias. Se é que dá para dizer que aquilo foi viver. Paul se inclinou para a frente. Ela sentia a excitação dele como se fosse uma criatura entre eles. Todos chegaram perto demais, Lídia. Sabe o quanto? Lídia trancou a mandíbula. Quer que eu diga como é foder alguém que está morrendo? Lídia gritou. O que você quer de mim? Você sabe o que quero. Ela sabia o que viria. Ele havia levado Lídia em vez de Claire porque tinha um assunto para terminar. Faça logo, disse Lídia. Ele tinha razão a respeito da cocaína. Estava certo a respeito de tudo.
Ela não era forte o bastante para enfrentá-lo. Sua única esperança era de que fosse rápido. Termine logo com isso. Paul riu de novo, mas não foi a risada alegre que ele reservava para Claire. Foi o tipo de risada que se dá quando alguém desperta a pena. Acha mesmo que eu quero estuprar uma gorda de 40 anos? Lydia se odiou por sentir-se afetada pelas palavras dele. Tenho 41, seu desgraçado imbecil. Ela se preparou para outro soco, chute ou spray, mas ele fez algo muito pior do que ela poderia imaginar. Ele tirou o capuz. Lydia fechou os olhos para se proteger da luz cegante. Virou a cabeça. Respirou ar fresco pela boca. Não vai poder manter os olhos fechados para sempre, disse Paul. Ela abriu um pouco os olhos, tentando fazê-los se ajustarem à luz. A primeira coisa que viu foram as mãos segurando os braços da poltrona cobertos por plástico verde. Então, o chão de concreto. Sacos de fast food descartados. Um colchão manchado. Lydia olhou para Paul. Ele estendia as mãos como um mágico terminando um truque. Ela tinha sido enganada. O som ambiente vinha de 2 caixas acústicas do computador. As folhas sob os pés dela estavam no chão da garagem. A parede atrás dela era de blocos de concreto manchados. Eles não estavam em um casebre isolado na mata. Paul a havia levado de volta à casa dos Fuller.